Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo num tema complexo, seguindo o guia que a Letícia Lopes nos deu no livro Border, E Agora? Do diagnóstico ao dia a dia. Exato. Nosso foco vai ser a primeira parte do capítulo 2, que é, assim, o coração do tratamento para o transtorno de personalidade borderline. O tratamento em si, né? Isso. A nossa missão aqui é entender como essas peças se encaixam. A gente vai falar dos medicamentos, depois do pilar central, que é a psicoterapia, e também da importância de uma equipe completa nesse processo. E é muito bom começar alinhando as expectativas, uma coisa que o livro faz de forma brilhante, eu acho. Sim. A filosofia aqui não é de curar uma personalidade. Isso nem faria sentido. A ideia é muito mais amenizar os sintomas negativos, sabe? Aprender a viver de uma forma mais equilibrada. Mais funcional, talvez. Isso, com menos sofrimento. A autora é bem clara, ela diz que é uma jornada paulatina e trabalhosa. Não tem fórmula mágica. É um trabalho de equipe. E ela dá um alerta importante logo de cara, né? Sobre os profissionais. Fundamental. A importância de buscar psicólogos e psiquiatras que sejam realmente qualificados. Porque, infelizmente, um diagnóstico errado ou apressado, o que acontece muito, pode causar um estrago gigantesco. Faz todo sentido. Bom, então vamos para a primeira peça desse quebra-cabeça, a base de tudo. O livro começa com um tema que é quase um tabu, né? Medicamentos. Sempre. Existe muito preconceito. O que a autora diz sobre o papel dos remédios no tratamento do TPB? Olha, ela coloca de um jeito bem direto e prático. Existem basicamente duas razões principais para se usar medicação. Ok. A primeira é para equilibrar as reações emocionais, sabe? Reduzir aquela impulsividade que pode ser muito destrutiva. Um controle de danos, digamos assim. Perfeito, um controle de danos. E a segunda razão é para tratar as comorbidades. Que são os outros transtornos que vêm junto. Exato. Depressão, ansiedade, transtornos alimentares. É muito, muito raro um diagnóstico de TPB vir puro, sem mais nada. Entendi. Então a medicação não serve para mudar a pessoa, mas para criar um chão mais firme, é isso? É exatamente essa a metáfora. O livro fala em alcançar um estado mental de maior clareza e equilíbrio. Gostei disso. É como tentar consertar um barco no meio de uma tempestade. Não dá. A medicação acalma as ondas. Ela permite que o mar fique mais navegável para que o trabalho principal, o da psicoterapia, possa de fato acontecer. Claro. Senão a terapia vira só um apagar de incêndios constante. Exato. Sem nunca chegar na causa real do fogo. Ok. E para acalmar essa tempestade, o livro detalha algumas ferramentas. A primeira são os antidepressivos, principalmente os ISRS. Como eles agem no contexto do TPB? Bom, eles atuam aumentando a serotonina, que é um neurotransmissor ligado ao humor, à ansiedade. Certo. Então, eles ajudam a diminuir aqueles sintomas depressivos, que são super comuns, e também dão uma força no controle da ansiedade e da impulsividade. E a autora frisa uma coisa muito importante. O quê? Que eles são seguros e não causam dependência química, ao contrário do que muita gente ainda pensa. Essa é uma informação crucial para quebrar estigmas. Depois o livro fala dos estabilizadores de humor. O nome já diz bastante, mas ela cita o lítio, que é um nome que impõe um certo respeito, né? Sim, com certeza. O livro explica o porquê. E por que o acompanhamento tem que ser tão rigoroso? O lítio é muito eficaz para aquela labilidade emocional, as mudanças de humor bruscas do TPB, só que a janela terapêutica dele é bem estreita. Janela terapêutica, o que é isso? É a diferença entre a dose que funciona e a dose que já se torna tóxica para o corpo. E essa diferença no lítio é pequena. Por isso, é essencial fazer exames de sangue com frequência para monitorar os níveis e garantir a segurança. Entendi. Exige muita disciplina do paciente e do médico. Muita. É uma parceria total. Certo. Agora, a próxima classe de medicamentos tem um nome que, eu preciso dizer, assusta. Antipsicóticos. Sim, assusta. A pessoa ouve isso e pensa logo em esquizofrenia. O livro explica por que esse tipo de remédio faz sentido para alguém que não tem psicose. Explica, e essa é uma dúvida muito comum e legítima. O livro aborda isso de frente.
O nome antipsicótico é histórico, vem da primeira aplicação dele. Ah, ok. Mas a ciência descobriu que, em doses bem menores, eles são ótimos para, organizar a comunicação dos neurotransmissores. No TPB, eles ajudam muito com pensamentos paranoides que podem surgir em momentos de estresse ou com sintomas dissociativos, sabe? Aquela sensação de estar meio fora da realidade. Isso. É como um ajuste fino no cérebro. Uma ferramenta de precisão. Entendi. O nome ficou, mas a função é outra. E por último, os famosos tarja preta. Os ansiolíticos. O livro parece colocar eles numa categoria bem diferente. Totalmente diferente. Quase como uma ferramenta de emergência. Um corinha. Exato. A autora usa essa palavra, coringa, para momentos de crise aguda. Um ataque de pânico, uma insônia que não passa. Eles são ótimos para apagar o fogo na hora, mas não podem ser a base do tratamento. E por quê? O alerta aqui é máximo. O risco de dependência e abuso é altíssimo. O alívio é tão rápido que é muito fácil criar uma relação perigosa com eles. E sobre isso o livro traz uma sugestão prática que me deixou pensando. A ideia de ter uma pessoa de confiança para administrar o remédio na crise. Isso é bem radical. É uma estratégia de redução de danos muito inteligente. Mas parece difícil de aplicar. É difícil, sim. A ideia é que, no auge da crise, a pessoa não tenha acesso livre ao frasco, sabe? Para evitar uma overdose. Ela combina com um amigo, um familiar, que essa pessoa vai ser a guardiã do remédio. Nossa. Exige uma confiança e uma comunicação enormes. Mas para alguns casos pode literalmente salvar uma vida. Mostra que o tratamento vai muito além do consultório. Uau! Então, passando por todas essas classes de medicamentos, a sensação que fica é de um processo de tentativa e erro, né? Isso deve ser muito desgastante. É muito desgastante. Mas aqui vem uma virada de chave que o livro propõe que eu achei genial. Qual? A gente tende a achar que a falta de um remédio específico para o borderline é uma falha. Mas a autora argumenta que essa é, na verdade, a maior força do tratamento. Como assim? A ausência de uma fórmula pronta obriga o psiquiatra a ser um alfaiate. Ele não pode pegar um tratamento pronto na prateleira. Ele precisa olhar para a pessoa, para os sintomas específicos dela e montar um coquetel sob medida. É um tratamento artesanal. Artesanal. Essa é a palavra. E essa perspectiva transforma a frustração da tentativa e erro na esperança de um ajuste fino, totalmente personalizado. Que mudança de perspectiva poderosa. Então, os remédios preparam o terreno. Mas o que a gente planta nesse solo mais fértil? Imagino que aí entra a peça central, a psicoterapia. Sem a menor dúvida. O livro é categórico quanto a isso. A citação é direta. A base do tratamento será a psicoterapia. Remédio sozinho não resolve. Não resolve. Se o remédio lida com o sintoma, a terapia vai na raiz do funcionamento, nos padrões de pensamento, de sentimento, de comportamento que geram todo o sofrimento. É como criar um manual de instruções de si mesmo. Exatamente. Para entender por que se reage de certas formas e aprender novas maneiras de lidar com a vida. E um ponto que o livro reforça muito é o vínculo com o terapeuta. Mas também dá um choque de realidade, né? Avisando que o processo pode ser tortuoso, dolorido e incômodo. Sim, e essa honestidade é crucial. A terapia para TPB mexe em feridas muito, muito profundas. É inevitável que doa. Nem toda sessão vai ser boa, então. De jeito nenhum. Vão ter sessões que terminam com raiva, com tristeza. O livro deixa claro que o protagonismo é da pessoa em tratamento. O terapeuta é um guia, mas quem escala a montanha é o paciente. Exige muito trabalho fora do consultório. Muito mais fora do que dentro. Certo. E dentro das várias linhas de terapia, o livro destaca uma em especial, que é tida como o padrão ouro para o TPB. A terapia comportamental dialética, a DBT. Isso, a DBT. O que eu achei interessante é que o livro não só diz que ela funciona, ele explica o porquê. Sim, ele desvenda a filosofia por trás. A DBT parte de uma teoria biosocial. O que isso significa, na prática? Significa que ela entende o TPB como uma interação entre uma vulnerabilidade biológica, tipo uma sensibilidade emocional maior, e um ambiente invalidante na infância. Há um ambiente que não soube lidar com essa sensibilidade. Exato. Que não validou, não ensinou a regular as emoções.
Então a terapia não culpa ninguém. Ela olha para essa interação. E a relação com o terapeuta de parceria, baseada na crença de que a pessoa é capaz de mudar. E o nome dialética, de onde vem? Esse é o coração da DBT. É o equilíbrio entre dois polos que parecem opostos, aceitação e mudança. Me aceitar como sou, mas também querer mudar. Exatamente. A terapia diz, eu aceito você radicalmente como você é, com toda a sua dor. E, ao mesmo tempo, vou te ajudar a mudar os comportamentos que te fazem sofrer. É sair da lógica do ou isso ou aquilo e ir para o isso e aquilo. Nossa, faz muito sentido. E na prática, como isso funciona? O livro diz que é um tratamento bem estruturado. Muito estruturado. Não é só conversa. Um tratamento completo de DBT inclui a terapia individual, focado nos comportamentos, Ok. o grupo de treinamento de habilidades, que é quase uma aula para aprender a lidar com as emoções e relações. E tem mais alguma coisa, né? Sim, o coaching telefônico. O paciente pode ligar para o terapeuta entre as sessões para receber ajuda na hora da crise. É um suporte de 360 graus. É um sistema muito completo mesmo. E isso nos leva a um dos pontos mais humanos e inspiradores do livro. A história da criadora da DBT, a doutora Marshall Linehan. É de arrepiar. A doutora Linehan, já uma psicóloga super renomada, revelou aos 68 anos que ela mesma viveu com diagnóstico de TPB. Nossa, ela passou por tudo. Internações, automutilação. Ela esteve no fundo do poço. E o livro cita uma frase dela. Qual? Ela diz que esteve no inferno e prometeu que se saísse, voltaria para tirar outras pessoas de lá. A DBT é essa promessa. Que história! Isso prova, de uma forma incontestável, que a recuperação é possível, totalmente. E que se pode construir uma vida extraordinária. Incrível. Bom, então já montamos duas peças gigantes. A base dos medicamentos e a estrutura da psicoterapia, com a DBT como viga principal. Mas o livro fala da necessidade de uma equipe, né? Uma equipe multidisciplinar. Sim, porque o TPB raramente vem sozinho. As comorbidades que a gente falou no início, como transtornos alimentares, precisam de olhares especializados. O psiquiatra e o psicólogo são um centro, mas precisam de outros jogadores. E o exemplo da nutrição que o livro dá me marcou. Ele não diz só, procure um nutricionista. Ele especifica, um que trabalhe com nutrição comportamental. Por quê? Porque no caso de um transtorno alimentar, a questão não é o que comer, mas por que se come daquele jeito. Ah, claro. Uma dieta tradicional, restritiva, pode ser um gatilho terrível. A nutrição comportamental, segundo o livro, ajuda a pessoa a reaprender a se alimentar de forma intuitiva. É fazer as pazes com a comida. Entender os aspectos emocionais da alimentação. Isso. É reconstruir a confiança no próprio corpo. Fica claro que é uma abordagem que olha para a pessoa inteira. Ok, vamos juntar as peças. O que essa nossa conversa sobre o livro nos mostra é que o tratamento é um caminho complexo. Mas é um caminho, né? Com certeza. Tem a base dos medicamentos, a construção de novas habilidades com a psicoterapia, especialmente a DBT, e o reforço de especialistas. Exatamente. Uma jornada colaborativa. E partindo dessa ideia de tratamento integrado, de equipe, que o livro reforça tanto, fica uma reflexão final, eu acho. Manda. A autora usa muito a palavra adaptação. E isso nos faz pensar, o que significa se adaptar? Talvez não seja só uma mudança interna. O livro mostra que é também construir um ecossistema de apoio ao seu redor. Transformar um ambiente. Isso. Transformar um ambiente que talvez fosse invalidante em um que promove o bem-estar. A pergunta que fica é, será que a maior adaptação de todas não é aprender a construir e a nutrir esse ambiente seguro fora de si mesmo?